Olá, Carlos Borges aqui. Obrigado por estar aqui na minha área de membros, na área de membros do Old Waycast, aqui no módulo de reflexões. E eu quero trazer uma palavra aqui, uma reflexão para nós, cujo título é E lá vamos nós. É daquele desenho do Pica-Pau, vocês estão vendo aí? E lá vamos nós. O texto bíblico que eu quero trazer se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nos versos 18 e 19. Diz assim o texto bíblico: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. E lá vamos nós. E lá vamos nós, diz a bruxa, essa não é. E lá vamos nós, esta também não é. E quantas vezes nós iniciamos algum empreendimento e não deu certo. Talvez dezenas, não é mesmo? Eu mesmo já fui operador de telégrafo, saí com aquele diploma lá do Senac, procurando bastante lá no centro do Rio de Janeiro uma colocação na área. Depois, eletricista de automóveis, técnico em informática, técnico de marketing digital, proprietário de uma carrocinha de cachorro-quente, vendedor de empadas na praia, sócio de pizzaria e ainda vai mais. A maioria desses empreendimentos não deram certo por vários motivos e contingências da vida. Alguns até deram certo por um tempo, ou muito tempo. Entretanto, por algum motivo, não deu mais certo e naufragou. Daí, quando isso acontece, temos diante de nós o desafio de naufragar, mas também recomeçar, reiniciar, persistir. Isso depende muito de nós. E lá vamos nós no início. E depois, e lá vamos nós, talvez, o reinício. E como é difícil reiniciar, a maioria das pessoas sofre de medo de iniciar e de pânico de reiniciar. Iniciar depois que se começou alguma coisa e essa coisa não deu certo, é complicado. É bem mais difícil, porque no reiniciar tem-se que aprender a fazer sem a energia do iniciar, que em geral vem da vontade de provar o próprio valor e depois prossegue muitas vezes pela busca de sucesso e pela busca de sentido. Aquele que um dia fez e fracassou no que fazia tem que se erguer de escombros, de depressão, de tristeza e de realidade muitas vezes em estilhaços, e isso encarando uma realidade muitas vezes amarga. Muitas vezes é necessário atingir a maturidade da vida para reiniciar. Perdeu aquela primeira chance de curar o rei de Parzival, e aí vai na segunda tentativa, já na maior idade. Segundo conto, é a segunda chance de Percival. Falarei de Percival numa outra reflexão. Abraão e Moisés não voltaram para suas casas empolgados e dizendo: oba, surgiu uma grande oportunidade de mudar o mundo. Não. Foram
decisões difíceis e graves. Implicavam em abandonar todos os passados. Determinava uma decisão de rompimento com todas as coisas. Era como nascer de novo já velho, sem as ignorâncias que animam a existência do jovem. Reinicie. E lá vamos nós persistir, iniciar, reiniciar, persistir. Persistência significa constância, perseverança, pertinácia, tenacidade. Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanimar. Vivemos num mundo que também gera cardos e abrolhos, cheio de aflições e sofrimentos. Digno de nota é a pessoa que entende que o mundo é assim e parte para a sua busca de sentido na vida, de alvo na vida. Elas não argumentam assim porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. É por isso que não acredito em Deus. Elas argumentam assim: por que no mundo de pessoas tão ruins, Deus ainda é tão bom? Porque Ele é bom para mim. E com o coração agradecido, singram mares, escalam montanhas, superam dificuldades das mais diversas para iniciar, reiniciar e persistir na busca do sentido na vida, no alvo, no propósito estabelecido por Deus. 3 exemplos de pessoas assim, persistentes, veremos agora. O primeiro deles, o Frei Maximiliano Maria Kolbe, que nasceu em 1894 e morreu em 1941, considerado justo entre as nações por Israel. Um franciscano polonês que foi morto no famigerado campo de concentração de Auschwitz há 80 anos, em 14 de agosto de 1941. Como punição por uma fuga ocorrida, Gajonizewski, acho que é assim o nome, um sargento do exército polonês, foi um dos prisioneiros escolhidos pelos nazistas para morrer de fome. Kolbe apresentou-se voluntariamente para o castigo fatal no lugar do sargento, que tinha família, filhos pequenos. Os nazistas aceitaram. Há diversos registros, inclusive com depoimento de testemunhas que sobreviveram ao Holocausto, sobre a passagem do padre pelo campo de concentração. É impressionante que ele tenha sobrevivido por tanto tempo, considerando que já não era jovem, tinha 47 anos e tinha saúde debilitada. Os quadros de pneumonia do padre se agravaram devido aos banhos frios e à pouca disponibilidade de vestes. Além disso, como ele era padre, apanhava muito e os nazistas davam a ele os piores serviços. Quem sobreviveu a Auschwitz diz que a única forma de ele ter resistido por tanto tempo foi por conta da sua vida espiritual, da sua união tão profunda com Deus. O sacerdote cantava, orava e nunca deixava de atender, mesmo sob as piores condições, a quem o procurava para uma confissão ou conselho. Há também relatos de que ele por várias vezes deixava de comer, repassando sua ração para aqueles que tivessem mais fome. De acordo com os registros históricos, as refeições no campo de concentração eram compostas de um café matinal, feito com cereais e ervas,
e uma sopa rala no almoço. No total, as pessoas ingeriam menos da metade das calorias necessárias ao dia a dia de um trabalhador braçal. Foram 2 semanas de desidratação e fome. Restavam vivos apenas Kolbe e outros 3 companheiros. Então, em 14 de agosto de 1941, os nazistas deram a ele e aos outros 3 uma injeção letal. Em seguida, incineraram o corpo dele. Um outro exemplo de persistência, Dietrich Bonhoeffer, nasceu em 1906 e morreu em 1945. Em 1939, se aproximou de um grupo de resistência e conspiração contra Hitler, constituído, entre outros, pelo advogado Hans von Donahill, seu cunhado, e pelo almirante William Canaris e pelo general Hans Oster. Em abril de 1943, foi preso em decorrência de sua ajuda para a fuga de um grupo de judeus na Alemanha. Durante os 2 anos de prisão que precederam a sua morte, nas cartas ao amigo Eberhard Bethge, explorou o significado da fé cristã em um mundo que se tornou adulto, perguntando-se: quem é Cristo para nós hoje? Depois de uma tentativa fracassada de atentado contra Hitler, no dia 20 de julho de 1944, foi transferido para a prisão de Berlim, depois para o campo de concentração de Buchenwald e, por fim, para o de Flossenbürg, onde, em 9 de abril de 1945, 10 dias antes que as tropas soviéticas libertassem o campo, foi enforcado junto com seu irmão Klaus e cunhados Hans von Donahill e Rudiger Schleicher. Em 1955, o médico do campo de concentração, Hermann Fischer Hulstrong, relatou o fato do seguinte modo: pela porta entreaberta de uma sala no prédio do quartel, viu o pastor Bonhoeffer ajoelhando-se em profunda oração com o seu Senhor Deus, antes de tirar as roupas dos prisioneiros. Os executados deviam despir-se completamente e ir nus para a forca. Fiquei profundamente chocado com a forma devocional e certa de oração desse homem extraordinariamente simpático. Ele também ofereceu uma breve oração no local de execução. E então, com coragem e calma, subiu a escada para a forca. A morte ocorreu depois de alguns segundos. Em meus quase 50 anos de atividade médica, dificilmente vi um homem morrer com tanta devoção. Um terceiro exemplo de persistência que eu quero trazer é a Fanny Crosby, que nasceu em 1820 e morreu em 1915. A compositora cega de hinos evangélicos Frances Jane Crosby, que ficou conhecida como Fanny Crosby, nasceu em 24 de março de 1820 no município de Putnam, em New York, e tinha um pouco mais de um mês de vida quando sofreu uma infecção nos olhos. O clínico geral estava fora da cidade e um outro médico foi chamado para tratar do caso. Ele receitou cataplasmas de mostarda quente e o efeito foi desastroso, pois deixou a menina cega para o resto da vida. Porém,
O temperamento de Fanny era dócil e ela nunca se revoltou com a sua condição. Pelo contrário, mesmo que seus olhos físicos nada enxergassem, seus olhos espirituais a auxiliaram durante toda a sua vida, pois é precioso possuir olhos de fé. Ela podia escrever hinos a qualquer momento e em qualquer lugar e não necessitava esperar o momento especial de inspiração. Seus melhores hinos surgiram dessa maneira. Aprendeu a tocar violão, harpa, piano e cantava muito bem com a sua voz de soprano. Recebeu educação musical que a habilitava a compor. Fanny amava seu trabalho e era feliz, gostava de se relacionar com as pessoas e apreciava conversas informais. O segredo de sua alegria e satisfação foi registrado em sua primeira composição quando tinha apenas 8 anos. Que pessoa feliz eu sou, embora não possa ver, decidi neste mundo sempre contente viver. Ela escreveu letras para compositores de hinos famosos de sua época. Entretanto, nunca fez questão de remuneração adequada. Morava em casas muito simples, vivia modestamente e dava muito do que recebia aos outros. Fanny escreveu cerca de 8.000 poemas, muitos dos quais nunca foram musicados. Publicou 4 volumes de suas obras poéticas. Fanny Crosby faleceu em 12 de fevereiro de 1915, aos 94 anos. Sobre desanimar ou reclamar, ouça Fanny Crosby. Meu Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar? Paz perfeita, gozo infindo, tenho e sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se iniciou e deu errado, reinicie e persista, e lá vamos nós, esta não é, e lá vamos nós, esta também não é, e lá vamos nós. Paulo escreve aos Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. No livro de Provérbios, no capítulo 24, no verso 16, nós lemos: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Caiu no início, reinicia, caiu, reinicia 7 vezes e persiste. Precisa reiniciar, faça como salmista no Salmo 23, no ponto 3. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou faça também como escritor do Provérbio 3, nos versos de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Iniciar, reiniciar e persistir em busca do sentido da vida, em busca de cumprir os propósitos estabelecidos por Deus para você na sua geração. A Deus toda a glória. Amém.